Olá, boa tarde. É o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos levantar a seguinte pergunta: qual foi o melhor investimento em 2025? Pessoal, aqui é um material extenso, é praticamente uma aula, mas no qual nós damos uma visão geral das oportunidades e das rentabilidades em cada um dos tipos de investimento, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Então vamos estudar esse assunto. Então, tipos de investimentos. Existem vários tipos de investimentos, mas eles acabam sendo divididos em dois grandes grupos, que é a renda fixa e a renda variável. Então vamos aprender conceitualmente as duas para depois darmos exemplos de operações de renda fixa e de renda variável, inclusive demonstrando cálculos, informando se incide imposto de renda ou não. Então, o que é uma renda fixa? Os títulos e valores imobiliários são instrumentos financeiros que servem de garantia real em um empréstimo. Garantia esta que é concedida por um devedor, que é o tomador do recurso, a um credor, que é o doador do recurso. É, portanto, um instrumento de dívida. Então, quando a gente faz uma aplicação financeira em renda fixa, nós estamos emprestando dinheiro ou para algum banco, ou para alguma empresa, ou para o governo. O mercado negocia títulos e valores imobiliários de emissão privada ou pública. Os que são emitidos pelo governo federal são considerados mais seguros do que os demais papéis. Já os títulos emitidos por entidades privadas, como por exemplo os certificados de depósitos bancários, CDBs, comportam maior grau de risco. Este tema abordará alguns títulos, suas principais características, regras estabelecidas pelo Banco Central em relação ao seu reconhecimento e mensuração, bem como os aspectos contábeis e também tributários. Os títulos de renda fixa, conforme definição pelo mercado financeiro, são aqueles para os quais existem regras definidas de remuneração, como, por exemplo, os juros que serão pagos pelo emissor ao comprador do papel serão calculados com base em juros pré-fixados, pós-fixados ou flutuantes, como é o caso daqueles vinculados a indexadores, sendo os mais utilizados cupons de taxas de juros, de câmbio, de índices, tais como da inflação, e percentuais de um indexador, como por exemplo 110% da variação do CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro, ou da variação da Selic. Estes papéis apresentam informações básicas como emissor, prazo de resgate, tipo de remuneração, entre outros fatores. São negociados pelo mercado títulos de renda fixa de emissão pública e privada. Então, destaque aqui em relação à parte tributária. Então, em grande parte da renda fixa, nós temos estas alíquotas do imposto de renda. Uma aplicação que dure até 180 dias, o imposto de renda sobre os juros é de 22,5%. Aplicações de 181 dias a um ano, o imposto de renda cai para 20%. Aplicações de um ano a 2 anos, o imposto de renda cai para 17,5%. E aplicações acima de 2 anos, 15%. Então, quanto mais longo é o prazo da aplicação em títulos de renda fixa, menor é o imposto de renda. E existem muitos tipos de renda fixa, né? Muita gente não sabe, mas, por exemplo, a poupança, a antiga caderneta de poupança, é renda fixa. Imóveis para aluguel é renda fixa. Letras financeiras do Tesouro ou Tesouro Selic, letras do Tesouro Nacional ou Tesouro Pré, notas do Tesouro Nacional ou Tesouro, por exemplo, IPCA mais uma taxa fixa, CDBs, letras de câmbio, letras imobiliárias, letras hipotecárias, CRIs, debêntures, títulos de dívida agrária, entre outros. Este é o universo da renda fixa. Então, na renda fixa, você sabe que vai receber alguma coisa. No caso dos juros pré, você já tem a certeza do valor.
Se não for juros pré, você sabe que vai receber, você só ainda não tem certeza de quanto, mas você vai receber alguma coisa. Na renda variável, ativos de renda variável são aqueles cuja remuneração ou retorno de capital não pode ser dimensionado no momento da aplicação, podendo variar positivamente ou negativamente de acordo com as expectativas de mercado. Existem vários tipos de produtos de renda variável no mercado financeiro. Então, os mais conhecidos são ações ordinárias, que são aquelas que dão direito a voto, e preferenciais, que são aquelas que têm preferência no pagamento de dividendos. Ações, também chamadas simplesmente de papéis, são as parcelas que compõem o capital social de uma empresa, ou seja, são as unidades de títulos emitidos pelas sociedades anônimas quando as ações são emitidas por companhias abertas ou assemelhadas. São negociadas em bolsa de valores ou no mercado de balcão. Aqui na Bolsa Brasileira, B3, nós temos algo em torno de 400 empresas. É uma bolsa pequena quando comparada à Bolsa de Nova York. Então, outra forma de renda variável, além das ações, nós temos os derivativos. Contratos futuros, por exemplo, contrato futuro do índice Ibovespa, contrato futuro do Bitcoin, contrato futuro do dólar e vários outros. Contrato futuro do boi gordo, do café, da soja, do milho, né? Nós temos vários. Opções, também é um derivativo. Termo é um outro tipo de contrato derivativo e swap. Então a gente está dando foco nesse estudo para ações. No outro vídeo eu vou falar especificamente dos derivativos. Então, agora que já sabemos o que é renda fixa e o que é renda variável, vamos dar exemplos de diversos tipos de renda fixa e de renda variável, considerando o ano de 2025. Para isso, vamos ter em mente o seguinte: no dia 1º de janeiro ou no dia 2 de janeiro de 2025, você tinha R$500 mil e aplicou tudo em um único tipo de investimento. Como a ideia é comparar para identificar qual foi o investimento mais rentável, nós vamos considerar que o valor total foi colocado num único ativo. Mas, desde já, eu deixo claro que o ideal é a diversificação. Então aí nós falaremos de cada um deles: poupanças, imóveis para alugar, LFTs, LTN, NTN, CDBs, letra de câmbio, letra imobiliária, letra hipotecária, certificado de recebíveis imobiliários, debêntures, TDA, entre outros. E nós vamos começar falando sobre a poupança. De acordo com a legislação atual, a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas: a remuneração básica, dada pela taxa referencial TR, e a remuneração adicional, corresponde a 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%, é o que acontece no momento, né? Ou 70% da meta da Selic ao ano, mensalizada, vigente na data do início do período de rendimento, enquanto a meta da Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%. A remuneração dos depósitos em poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança. Para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos. Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data do aniversário da conta. Então, há aí uma diferença de periodicidade de crédito dos juros: pessoa física, 1 mês, pessoa não física, no caso aqui, por exemplo, uma empresa, 3 meses. A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Por exemplo, nessa simulação, vamos supor que a poupança foi aberta dia 2 de janeiro de 2025. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o primeiro do mês seguinte. A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja,
mensalmente na data de aniversário da conta para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos e, reforçando de novo, trimestralmente na data de aniversário do último mês do trimestre para os demais depósitos. Então, nessa comparação de o que teria rendido mais numa aplicação, num único tipo de ativo, no valor de R$ 500 mil no início de 2025, qual será que ganha ao final de 2025? Então vamos considerar que você aplicou R$ 500 mil na poupança em 31 de dezembro de 2025, você teria o total de R$ 537.686,85. No ganho com a poupança não incide imposto de renda, conforme o cálculo demonstrado na calculadora do cidadão do Banco Central. A rentabilidade bruta foi de 7,537370% no ano de 2025. Aqui uma opção do Banco Central, você pode escolher a data início, a data fim, colocar o valor e mandar o sisteminha calcular qual foi o valor atualizado e quais são os juros. Então, a remuneração da poupança foi de 7,537370 bruta. Não tem imposto de renda, mas tem inflação. E no ano de 2025, a inflação foi de 4,26%. Então, qual é o ganho líquido real? Líquido de inflação e não tem imposto de renda. Então, o valor de ganho real, neste caso, foi de 3,277370%. Comparado ao valor de 500 mil, o ganho real líquido foi de R$ 16.386,85. Então a poupança é uma das aplicações com menor rendimento, ok? Beber uma aguinha para dar conta dessa aula extensa. Agora, o segundo item que eu quero analisar com vocês: imóveis para alugar. Não é imóveis para você ter ou para você morar. Como a gente está falando de investimento, é um imóvel que você comprou com a intenção de gerar renda, gerar um aluguel. Então vamos supor que você comprou um apartamento de 2 dormitórios na cidade de Itajaí em 1º de janeiro de 2025, pagando ao vendedor R$ 500 mil. Quando você compra um imóvel para alugar, nesse caso aqui, considerando o investimento, você tem que considerar todos os custos que você pagou para comprar o imóvel. Não foi só o valor de 500 mil. Então você tem TBI 2%, FUNREJUS 0,2%, certidão R$ 100, escritura R$ 522, registro R$ 453. Então nós temos esta situação para os dados deste imóvel em Itajaí. Um apartamento de 2 dormitórios, ok? Então, DITBI R$ 10 mil, FUNREJUS R$ 1.000, certidão 1.000, escritura 522, registro 453, total geral destes custos R$ 12.075, mais os R$ 500 mil, o total do custo do imóvel, ou melhor dizendo, o valor investido foi de R$ 512.075, ok? Não podemos nos esquecer destes custos. Então vamos supor que, com muita sorte, você comprou o imóvel e já alugou ele. Então ficou alugado o ano todo, não teve vacância. Então, uma coisa importante, qual foi a valorização do imóvel? E outra coisa importante, qual é a taxa de aluguel anual? Então, no caso, nós temos aqui a pesquisa FIPZAP, com várias cidades, né? A FIPZAP média de imóveis foi 6,52% de valorização. Vocês podem ver algumas cidades valorizam menos, algumas valorizam mais, e assim por diante. Então eu peguei todas essas telas do FIPZAP para destacar para vocês que a gente está fazendo uma simulação com o imóvel em Itajaí. Então, em Itajaí, no ano de 2025, a valorização dos imóveis foi de 8,81%.
uma excelente valorização. Então, lembrando mais um detalhe, existe imposto de renda sobre o valor dos aluguéis, tá? Não podemos nos esquecer disso. Como nós estamos olhando 2025, eu estou pegando as alíquotas e as parcelas a deduzir de 2025. Então, o valor do imposto de renda sobre aluguel para a pessoa física segue a tabela progressiva da Receita Federal, com alíquotas que variam de 7,5% a 27,5%, dependendo da faixa de renda mensal, sendo que valores até 2.259 são isentos e rendimentos maiores exigem pagamento via carnê-leão mensalmente, com deduções específicas para cada faixa. Então, no exemplo que nós estamos dando, vai se enquadrar na alíquota de 7,5%. Então, pegando o valor do aluguel mensal, encontra-se 7,5% de imposto de renda e deduz 169,44, ok? Então, vamos lá. Então, considerando imóvel na cidade de Itajaí, que ele foi para investimento e você alugou logo no início, né? Uma sorte enorme, será alugado como vamos aí utilizar essas taxas, né? Apartamentos de 2 dormitórios, eles têm o melhor aluguel no Brasil é de 6,15% ao ano. De um dormitório é melhor ainda do que 6,15%, de 3 dormitórios é menor, de 4 dormitórios é menor ainda. Interessante, imóveis de alto valor, a rentabilidade anual é bem menor do que esse 6,15%, tá? Então, imagina alguém tem 3, 4 milhões, é melhor comprar vários apartamentos do que comprar uma casa grande para alugar, ok? Então, o valor do imóvel, R$500 mil, com 6,15, dá um aluguel anual de 30.750. Menos o imposto de renda anual de 272,97, menos uma comissão de 6% paga para a imobiliária, que administra o aluguel do teu imóvel, no valor de 1.845, nós temos um valor de aluguel líquido anual de R$ 28.632,03. Custo total do imóvel foi R$ 512.075. Quando a gente pega a renda líquida do aluguel, 28.632, então a rentabilidade líquida do aluguel foi 5,59 e não os 6,15, porque nós temos imposto, nós temos a parte da imobiliária. Mas lembra que o imóvel também sofre valorização e também sofre o efeito da inflação. Então, considerando que os imóveis podem se valorizar ao longo do tempo ou não, tá? Em algumas cidades ocorreu desvalorização em 2025. Vamos considerar as informações do FIPZAP, que em Itajaí, imóveis em 2025 se valorizaram em 8,81% e que perdem valor de mercado em função da inflação, que foi de 4,26%. Esse 8,81% de valorização, ele é bruto, tá? Então é a comparação do valor do imóvel um ano depois, não está considerando o efeito da inflação. Por isso que nós temos que tirar o efeito da inflação. Então aquele imóvel, no valor original de R$500 mil, teve uma perda de inflação de 4,26%, o que dá 21.300. Teve uma valorização de 8,81% na cidade de Itajaí, que dá R$44.050. Então, o imóvel mais a valorização menos a inflação, ele vale agora R$522 mil. Mais o valor líquido de aluguel, 28.632. Então, qual é o valor atualizado desse imóvel? R$551.382,03, ok? Lembra, foi investido 512 mil. 551 comparado a 512, a rentabilidade líquida de imposto de renda e inflação desse tipo de investimento foi 7,676. Então, foi bem melhor do que a inflação. Então, nesse exemplo, em Itajaí, compraram aluguel, compraram um imóvel para alugar, e não tendo imóvel parado sem alugar nenhum período do ano, alugado todos os meses do ano,
rendeu mais do que o dobro da poupança. Então, o primeiro item da comparação que nós estamos fazendo. Então, o aluguel de imóvel em Itajaí foi um investimento melhor do que se tivesse aplicado na poupança. Mas em muitas cidades não foi, tá? Eu vou demonstrar aqui alguns exemplos, ó. As que estão em azul foram rentabilidades que, mesmo desconsiderando a inflação, geraram ganho real, contanto que o imóvel estivesse alugado. As que estão em vermelho, desconsiderando a inflação também, mesmo tendo aluguel, perde para a poupança, ok? Então, aluguel de imóveis, como por exemplo um apartamento, ele pode ser um rendimento melhor que a poupança, dependendo de que cidade está o imóvel. Vocês podem ver que tem valorizações fantásticas como Salvador, 16%, Belo Horizonte, 12%. Enquanto que São Paulo perdeu aqui, né? Perdeu feio, 4,56, ok? Mas isso, lembra, são valorizações médias de cada uma das cidades. Agora a gente vai falar de títulos públicos, né? Então, o Tesouro Nacional lança LFT, LTN ou NTN com os nomes populares no Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro Pré, Tesouro IPCA e assim por diante. Mas os papéis originais são LFTs, LTNs e NTNs. São colocadas no mercado bancos de investimentos, bancos múltiplos, sociedades distribuidoras de títulos de valores imobiliários negociam com seus clientes que compram, o dinheiro vai para o governo e os papéis passam a pertencer às pessoas físicas ou jurídicas, né? A LFT é um título de responsabilidade do Tesouro Nacional Brasileiro, são emitidas com o objetivo de prover os recursos necessários à cobertura dos débitos orçamentários ou à realização de operações de crédito por antecipação de receitas para atendimento de determinações legais, exclusivamente sobre a forma escritural, no Selic. Título de rentabilidade pós-fixada definida pela taxa Selic. Então, a LFT, ela vai remunerar para o investidor exatamente a variação da Selic. Então, essa é a remuneração paga e sobre ela tem impostos que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? E nós vamos demonstrar como é calculada a rentabilidade, pessoal. Tem aqui mais algumas informações técnicas, vocês podem pausar o vídeo, tá? Então, eu tenho aqui o histórico da Selic, né? As reuniões do Copom, Comitê de Política Monetária, as datas e por quanto tempo vigorou cada uma das taxas de juros Selic, né? Então, nós vamos pegar aqui a primeira taxa, 12,25, porque ela vigorou até o dia 29 de janeiro de 25. Então, desde o início do ano até dia 29, depois vai mudando. E aí eu montei uma planilha Excel que faz o cálculo de todas elas, né? Então nós temos aqui os títulos públicos não pagam juros pelos feriados e nem pelos finais de semana, tá? Então é apenas cálculo de juros por dia útil. E essa planilha Excel considera isso, tá bom? Então os 500 mil aplicados, a taxa de juros, que era 12,25, é transformada em taxa diária, porque o cálculo é diário, tá bom? Vocês podem ver que vai passando o tempo, permanece aí, vai para 13,25, né? Era 12,25, depois vai para 14,25, depois vai para 14,75, até que chega a 15%. Então o cálculo ele é feito de acordo com a Selic do momento, né? Por isso que eu tenho aqui cada taxa descapitalizada para diária para fazer os cálculos. Então vai passando o tempo, grande parte do ano ficou em 15%. Então, ao final do ano, 500 mil reais na LFT teria rendido R$ 72.383,75, que dividido pelo valor de 500 mil, dá uma rentabilidade bruta de 14,48%. Está aqui um gráfico demonstrando os juros de cada um dos dias, do ano todo de 2025.
Então, aqui está a tabela de imposto de renda, né, que nós já comentamos logo no início dessa apresentação. Até 180 dias, 22,5%, 181, 360, 20%, de 1 ano a 2 anos, 17,5%, acima de 2 anos, 15%. Como nós estamos trabalhando, analisando o ano de 2025, eu estou usando a alíquota de 20%, ok? Existe IOF se o resgate for menor antes de 30 dias. Depois de 30 dias, aí você tem uma redução. Se você não tem o IOF, acaba não tendo IOF, né? Nesses prazos longos aí. Quanto mais tempo o dinheiro ficar investido, menor é a alíquota do imposto. O imposto é automático e retido na fonte. O valor resgatado que o governo te paga, ou se você revender para alguém, vai ser líquido de imposto, né? A partir de 2026 vai ter uma mudança, tá? Depois a gente vê isso com calma quando trabalharmos esse tipo de aplicação, considerando as regras de 2026. Nós estamos analisando no momento exatamente a rentabilidade de cada um dos tipos de investimentos. Então lembra que essa LFT em 2025 gerou um ganho bruto de 14,476751? Você tira o efeito da inflação, 4,26, e você tira o imposto de renda de 20%. Esse 20% é calculado sobre os 14. Então, 20% de 14 de 2,89. Então, qual foi o rendimento líquido que a LFT gerou ano passado? Líquido de imposto de renda e inflação. Foi de 7,321401. Ok? Então, no ano de 2025, o imóvel comprado para alugar em Itajaí rendeu mais do que a LFT e rendeu mais do que a poupança. Ok? Agora a gente vai falar sobre a LTN, que é a letra do Tesouro Nacional. Ela também tem as mesmas alíquotas de imposto de renda. Nós utilizaremos a alíquota de 20%, considerando a aplicação por um ano. Ok? Então vamos considerar que foi uma taxa, ela trabalha com juros pré-fixado, por isso que ela também é denominada Tesouro Pré-fixado. Então vamos supor que aqui tem um exemplo genérico, como é feito o cálculo, e aqui a demonstração do cálculo. Vamos supor que quando a pessoa comprou essa LTN lá em janeiro, quando a Selic estava em 12,25% ao ano, que ela tenha conseguido do governo uma taxa pré-fixada de 14% ao ano, o cálculo é feito assim. Então, R$ 1.000, que é o valor de face de emissão, dividido pela taxa pré, 1 mais I, né, ou seja, 1,14. Então, qual foi o valor que você teria pago por essa LTN no dia 2 de janeiro de 2025? 877,19. E no final do ano vale R$ 1.000, nesse exemplo aqui, tá? Então, 14% foi a rentabilidade bruta, menos 4,26% de imposto de renda, de inflação, menos 2,8% de imposto de renda, que é 20% sobre os 14%, ganho líquido de R e inflação, 6,94%. Ok? Então, a LTN rendeu menos do que o imóvel alugado, rendeu menos do que a LFT. Agora, o outro título público que existe, NTN, Notas do Tesouro Nacional. Esse aqui tem várias combinações, por exemplo, IPCA mais uma taxa de juros. E no exemplo que eu utilizei, considerando que lá no dia 2 de janeiro de 2025 o investidor tivesse comprado NTNs no valor total de R$ 500 mil, e no final do ano quanto valeria isso? Então, primeiro passo, nesse tipo de NTN, é o IPCA mais 6% ao ano. Então, o valor futuro vezes o valor presente atualizado, vezes 1 mais I elevado ao período, né? Um ano. Então, o valor futuro é 500 mil vezes 1,0426, que aqui nós conseguimos atualizar 500 mil pela inflação, porque o governo vai pagar para você o IPCA. Então, 500 mil viram 521.300. Aí sim, vezes 1 mais a taxa de juros, vira 552.578. Então, a NTN, IPCA mais 6%,
gerou uma renda bruta de 10,5156%. Tira a inflação de 4,26, tira o imposto de renda de 20% sobre os 10, deu um ganho líquido de R, inflação de 4,1525. Então rendeu pouca coisa a mais do que a poupança, ok? Então nós temos aí imóvel para alugar, rendeu 7,676 líquido de imposto. LFT 7,32, NTN 4,15, poupança 3,2773. E nós temos também, lembra que nós calculamos a rentabilidade líquida da LTN, foi aqui, LTN 4,15, ok? Então são essas comparações. Então, por enquanto, se o investidor tivesse comprado o imóvel para alugar e tivesse conseguido manter alugado o ano inteiro, está ganhando dos títulos públicos e da poupança. Mas, por que foi Itajaí? Porque a valorização do imóvel foi grande no ano passado. Em outras cidades foi melhor ainda, mas em outras foi menor. Então, imóvel, nesse caso, só foi melhor até o momento dessa explanação, porque foi Itajaí, ok? Então, vamos falar de CDB. Então, aqui tem uma tela que mostra que o banco, quando ele vende um CDB, ele não fica com o dinheiro todo para ele. 170 ele repassa para o Banco Central, tá? Como depósito compulsório, e ele consegue trabalhar R$ 830 para cada 1.000. Então, o CDB é um título de dívida emitido por uma instituição financeira, ok? Então, vamos lá. Tem rentabilidade pré-fixada, tem pós-fixada, tem também a flutuante. Então, depende de qual é o tipo de remuneração que você obteve junto ao banco na negociação. Então, por exemplo, aquele que remunera CDI mais, por exemplo, 20%, CDI mais 10%. Então, depende do tipo de CDI. CDB atrelado à inflação também existe, atrelado ao IPCA mais uma taxa fixa, ao IGPM mais uma taxa fixa. Então, primeiramente, nós vamos mostrar o cálculo aqui de um CDB com juros pré. Imagina que lá no dia 2 de janeiro de 2025, você conseguiu um juros pré de 14% ao ano. Então, 500 mil em um ano teria rendido 570 mil, ou seja, 14% ao ano de rentabilidade bruta. Aqui está um gráfico que mostra qual foi a taxa média dos CDBs de cada ano, tá? De cada ano. 2025, média foi 14,32. Ok? Aqui as taxas mensais de cada ano, aqui, ok? Então vamos continuar. Imagina assim, que você pegou a taxa no pré-fixado, nós já fizemos o cálculo, depois você tem que descontar a inflação e imposto de renda. Vamos supor que foi um outro CDB, um pré-fixado. No caso aqui não, né? Um pós-fixado que foi a Selic pura. Mas foi a Selic barra CDI com 120%. Então aqueles 12,25% ao ano lá da Selic barra CDI de janeiro, com 120% dele dá 14,7%. Então todas as taxas daquele planilhão que eu falei para vocês estão correspondendo a 120% do que era o CDI. Então, ao final de um ano, você teria 77 mil. Lembra que no caso que eu comentei aqui de uma taxa pré-fixada de 14%, teria dado 70 mil. Nesse que foi 120% do CDI, teria dado 77. Esse 77 dá uma rentabilidade bruta de 15,412841%. Descontada a inflação de 4,26%, descontado o imposto de renda, ó que bela rentabilidade, 8,07241%. Então agora o aluguel de imóveis em Itajaí
perdeu o primeiro lugar e até o momento quem passou a ser o primeiro lugar foi um CDB que remunerasse 120% do CDI, ok? E a poupança continua em último lugar aí, né? Então, comparativo entre estas rendas fixas. Então, além das que nós já comentamos, existe a letra de câmbio, emitidas normalmente por financeiras, também existe a LCA, existe as letras imobiliárias, hipotecárias, ok? Nelas, nas LCAs e LCIs, tinha a isenção de imposto de renda, a partir de 2026 vai ter uma pequena alíquota. Então, todas elas podem ser remuneradas de forma pós-fixada ou híbrida, né? Então, os cálculos são semelhantes ao que eu já demonstrei de CDB e dos títulos públicos. E a rentabilidade não é muito melhor do que as que eu já demonstrei, a não ser a poupança que rende bem menos, né? Letras hipotecárias também. Ele remunera a TR mais 5%. A TR é pequenininha, então a rentabilidade de uma letra hipotecária é pequena. CRI também nós temos aí várias formas de rentabilidade, híbrida, pós-fixada, pré-fixada, com rentabilidades parecidas, por exemplo, aqui, ó, 110% CDI, uma pré-fixada de 10% ao ano, de 12% ao ano. Então, muito semelhante com o que eu já demonstrei, mas nada muito melhor do que os títulos públicos e o CDB que eu apresentei para vocês, né? O que mais que tem aí de investimentos? Debentures, né? Debentures têm prazos mais longos, então nessa comparação de qual foi a melhor remuneração no cenário de um ano, fica meio que prejudicado, mas vocês podem pausar o vídeo para ver as características das debentures. O TDA também, a remuneração é bem baixa, tá? Juros entre 1 e 6% ao ano, isso é quase nada, né? Quase nada. Outras formas de aplicações, você comprar duplicatas de empresas, notas promissórias, tal, né? Mas agora vamos para um outro ponto, né? Nós falamos bastante da renda variável, como funciona, tal, né? Os cálculos. Agora, eu comentei com vocês logo no início desse vídeo que eu não vou falar dos derivativos, mas apenas de ações. A variação dos preços das ações negociadas na Bolsa de Valores, a B3, no ano de 2025 foi o seguinte. Então nós temos aí o Ibovespa, ele variou muito significativamente. O Ibovespa é um conjunto atual de 84 ações, considerando seus pesos em relação aos tamanhos de importância dentro da Bolsa, e teve uma valorização positiva de 33,78%. Então, se você tivesse comprado, entre aspas, o Ibovespa com os 500 mil em 2 de janeiro, no final do ano você teria 668.900, ou seja, muito mais do que o aluguel de imóveis, do que títulos públicos ou títulos privados. E aí eu fiz uma pesquisa com a valorização de todas as empresas que negociaram em 2025, tanto as que tiveram valorização quanto desvalorização. Então, as melhores aqui, né? Eu vou listar todas. Então, se você tivesse investido 500 mil nas ações do Banco Paine em 2 de janeiro de 2025, no dia 31 de janeiro de 2025, você teria R$1.670.500. Mais do que triplicou o capital. Então, o grande campeão aí, no ano passado, foram os investimentos em ações. Lógico que dependendo das ações que você comprou. Ou, e lembra que eu falei no início do vídeo, imagina que você colocou os 500 mil num único tipo de ativo. Uma outra análise, se você tivesse colocado os 500 mil no Itaú, Itubi4, Itaú Unibanco, você teria ao final do ano 792.550. Então, muito melhor do que outras aplicações. O Banco Paine aqui é uma exceção, né? Rendeu muito. Se você tivesse comprado ações da CVC, aplicado 500 mil, você teria 675 mil.
Se você tivesse comprado ações da BB Seguridade, 500 mil, teria 526. Aqui já perde para outras aplicações, ok? E olha que loucura. Se você tivesse colocado 500 mil nas ações da BDLLA4, você teria apenas 404 mil, porque teve perda. Todas essas ações registraram perda de valor. Se você tivesse comprado 500 mil da Rapvida, em dezembro teria só 232.700. E o pior de tudo, né? Se você tivesse colocado 500 mil reais no dia 2 de janeiro de 2025 nas ações da Ambipar, você teria perdido quase tudo. Você teria só 11.550. Então, renda variável contém muito mais risco do que a renda fixa. O ano de 2025 foi um dos melhores anos da Bolsa de Valores no Brasil, tá? Quase todas as empresas tiveram ganhos, né? Agora imagina que você tivesse investido os 500 mil num ETF que representa as empresas do segmento financeiro da Bolsa. Considerando a valorização e desvalorização delas, você teria um ganho líquido de 54%. Então, se você tivesse colocado os 500 mil nesse ETF, ao final do ano, você teria 770.900. No caso aqui, para ter essa rentabilidade, você teria que ter distribuído os 500 mil. Se quisesse fazer ação por ação, daria 26.315,79 em cada uma delas. Mas tem um ETF que representa o financeiro, tá? Então aqui nós temos no segmento financeiro, né, a rentabilidade, quase todas as ações do segmento financeiro tiveram ganho de valor, né? Só o BASA e a BBS, a S3 que não. Mas o líquido disso, a média disso, foi 54,18. E se vocês quiserem ver no detalhe, eu tive o cuidado de colocar aqui todas as empresas que negociaram ações na Bolsa em 2025. Essa primeira a gente nem considera, porque isso aqui foi uma coisa assim fora da curva. Não tem como se repetir, né? A Gol a mesma coisa. Então, levando a sério a partir da Pine para baixo. Então, você vê que tem várias empresas que tiveram uma rentabilidade superior a 100%, né? Então, quase todas, quase 200 ações da Bolsa que você tivesse investido em 2 de janeiro de 2025, ganharam de tudo quanto é outro tipo de aplicação financeira. Até mesmo de Bitcoin. Ok? Então, olha, lembra que as taxas que você ganhava bruta nos outros investimentos de renda fixa é em torno de 15%, 14%, 16%. Aqui todas essas ganhando mais do que 20%. E como é o imposto de renda? Se você tivesse comprado dia 2 de janeiro e vendido tudo lá no último dia do ano de 2025, você teria pago 15% sobre a rentabilidade. Quando é comprado e vendido na mesma data, chama day trade, aí passa a ser de 20%. Ok? Então, essas outras aqui, com certeza perderam para muitas das aplicações de renda fixa. Algumas não tiveram simplesmente variação. E aqui todas essas a seguir tiveram perdas. Ok? Vocês podem pausar o vídeo para ver. Olha que desgraceira na PDGR3. Perda de valor de 99,43%. Então, nesse comparativo que nós estamos fazendo de investimentos entre renda fixa e variável, tirando aquela exceção lá das duas primeiras, nessa sequência de empresas, o Banco Pine foi o melhor investimento que alguém poderia fazer no Brasil em 2025. Uma rentabilidade de 194,73% no ano. Segmento financeiro, rentabilidade, aquela rentabilidade líquida, tá? Segmento financeiro, rentabilidade líquida de 41,79. O Ibovespa, rentabilidade líquida de 24,45. Então, esses três tipos de renda, todas elas renda variável, ganharam de lavada, foi uma goleada nos CDBs, nos títulos públicos, nos imóveis e na poupança. Ok, pessoal? E o Banco Pine, olha que coisa
Alucinante, né? Saiu de algo perto de R$ 4 e chegou a R$ 14. Sorte de quem acreditou e entrou nessa história, né? Não significa que em 2026 vai se repetir isso. Pode ser até que caia, porque isso foi além da normalidade. É até objeto de um estudo de caso. Vou fazer um vídeo só sobre o Banco Pioneer. Então, olha num cenário ainda de 5 anos. Se alguém tivesse comprado Banco Pioneer há 5 anos atrás, colocando R$ 1.000, hoje teria 8.161. É uma coisa assim, muito superior ao IPCA, ao Ibovespa, ao CDI, às Small Caps, ao IDIV, ao IFIX ou até a uma média de empresas da Bolsa de Nova York. Então foi uma coisa assim extraordinária. O que a gente recomenda? É que você diversifique os investimentos. Não coloque todos os ovos numa cesta só. Mas viram que coisa incrível 2025? Então, quem olha esses números e, puxa, comprei um imóvel para alugar, se arrepende. Hoje poderia comprar 3, 4 imóveis se tivesse comprado as ações do Banco Pioneer, ok? Mas cada um sabe o que é melhor para si e toma as decisões que entende ser as mais corretas. Pessoal, eu sei que o vídeo foi longo, mas eu acho que tem muita informação rica aí, tá? Obrigado pelas visualizações dos vídeos desse canal. Até um próximo vídeo e abraços!